Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Hoje eu queria falar a respeito de uma frase que não está na Bíblia e a gente costuma citar muito, ouvir muito também, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Se estiver na Bíblia, onde é que está? Não está na Bíblia. Essa frase, na verdade, é de um físico muito conhecido, chamado Albert Einstein, né, que viveu de 1879 a 1955, 75 anos, né? Ele era judeu, morava na Alemanha, se formou em Zurique, e a frase toda não é só essa: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A frase toda de Albert Einstein é assim: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, ponto. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Albert Einstein. Então, essa frase é muito usada, já vimos ao longo da nossa caminhada, e há mais de 20 anos que eu frequento a igreja, e a gente já viu isso ser falado várias vezes, né? A Bíblia, Deus não tal, não está na Bíblia coisa nenhuma. Mas não tiramos o mérito e o crédito, porque muitas vezes essa frase ajudou a ganhar almas para Jesus, então é válido. Mas não podemos citar e simplesmente falar o que não está na Bíblia, por isso nós precisamos estudar, né? Mas podemos comprovar que Deus chama, sim, e capacita. Quem chama é o Senhor e quem capacita é o Senhor. Nós podemos citar aqui Romanos capítulo 9, versículo 11, onde Paulo escreve aos romanos dizendo assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui Paulo estava falando dos patriarcas, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estava falando do nascimento deles. Se você pegar o texto ali e ver, analisar o contexto, você vai ver que estava falando disso. Mas ao longo da Bíblia, nós também temos vários homens, vários chamados por Deus. Podemos citar aqui Jeremias, que no capítulo 1, no versículo 5, já no início, tem a sua chamada, onde está escrito assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, Jeremias, nós podemos comprovar e afirmar que foi Deus que escolheu e capacitou como profeta às nações. Podemos citar aqui o próprio apóstolo Paulo, que nós estamos agora há pouco falando aos Romanos, em Gálatas capítulo de número 1, no versículo 15, ele vai dizer assim: todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Então, se você for ver o texto e o contexto, Paulo está falando um pouco sobre ele, e ele diz que nasceu como judeu e guardava a lei e tudo que era a palavra do Senhor, o que ele entendia. Mas Jesus, quando chama ele, chama para uma obra diferente, né? Então, deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. É isso que ele está falando em Gálatas capítulo 1, versículo 15, no capítulo inteiro ali, falando um pouco da história dele. Podemos citar outro, Sansão, onde está escrito em Juízes, capítulo 13, versículo 5, assim: porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Juízes 13, 5, né? Então, Sansão, antes mesmo da mãe dele tá ali grávida, né? Tá com a semente no seu ventre ali gerando, antes mesmo disso, Deus já tinha falado com os pais dele que ele é escolhido já desde o ventre, e com o voto de Nazireu, porque ele é do Senhor, então, para uma grande obra. Então, ele não nasceu capacitado, foi Deus que o capacitou para aquilo dali. Também podemos citar aqui, dentre tantos, o profeta Isaías, no livro de Isaías 49, do versículo 1 e 2, ele diz assim: ouvi,
Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca qual espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me qual uma flecha polida, e me encobriu na sua aljava. Isaías 49, versículo 1 e 2. Então, o profeta Isaías, no livro que tem o seu nome, está afirmando que ele também foi escolhido lá desde das entranhas da sua mãe, desde o ventre da sua mãe, né? Novo Testamento, vamos lá, a gente falando só do Velho Testamento, João Batista, apesar de ter falado de Paulo, né? Mas vamos falar aqui de João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Está falando aqui de João Batista. Vamos lá, um famosíssimo citado. Meu Deus, quantas pregações aqui falando nesse texto aqui, em Juízes capítulo 6, versículo 14 ao 16. Fala de Gideão, né? Da sua chamada. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Então Deus, quando chama Gideão faz uma autoanálise e fala assim: eu não tenho como. A gente está aqui, somos servos do Senhor, tudo bem, mas sou aqui da tribo de Manassés e minha família é a mais pobre. E da minha família eu ainda sou o menor, o menos importante. Eu não tenho como, eu não tenho capacidade de fazer a tua obra, não tenho capacidade de liderar, não tenho capacidade de poder fazer o que o Senhor está me mandando. Mas o Senhor é onde entra a parte que ele capacita o seu escolhido, né? Ele fala assim, ó, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Então, na verdade, a força vem do Senhor, a capacitação vem do nosso Deus, né? Podemos citar aqui outro que é bem citado também, porque esse aqui né, o escritor do Pentateuco, Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 11, vai dizer assim: no entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor. Todavia, eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falasse a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Aí no 11 fala assim: respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Não sou eu, Yahvé? Então, Deus, quando chama Moisés, há quem diga que ele era gago, porque falar que ele era, em algumas traduções está dizendo que era da boca pesada, língua pesada, coisa do tipo. E ele afirma assim: olha, eu já não falava bem, não é porque o Senhor está me chamando que eu estou falando bem agora. Eu continuo com o meu problema aqui, não sabe se era gago ou coisa do tipo. Mas ele não conseguia se expressar, como ele mesmo disse, né? Então, tentou se esquivar da chamada. Mas o Senhor vai e fala com ele. Respondeu o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo mudo? Não sou eu, Yahvé? Então, Deus cria seu método e levanta ali Arão para estar junto com ele, sendo o interlocutor, né? Porque Deus falava mesmo era com Moisés, mas Deus chamou Moisés e o capacitou de alguma forma, mas capacitou para a chamada e para a obra do Senhor. Podemos fazer outro sucessor de Moisés, que é Josué. Logo no capítulo 1 ele para e tem alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que podemos constatar ali uma depressão em Josué, porque ele para, né? No capítulo 1 do versículo 1 ao 9 é obrigado Deus falar com ele 3 vezes, né?
onde vai dizer assim no livro de Josué, né? O sexto livro da Bíblia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria, né? E até o versículo 9, por 3 vezes, Deus faz a mesma coisa. Esforça-te, porque eu sou contigo, eu te ajudarei. Então o Josué para naquele momento e fala assim, faz uma autoanálise, fala, eu não tenho condição nenhuma de ser o sucessor de Moisés, de conduzir esse povo. Mas quando Deus chama, meu irmão, Deus não chamou os filhos de Moisés, né? Não tá ali num regime de monarquia, não, que passa de pai para filho, de filho para neto e fica na família. Mas Deus passa, apesar de ter um grau de parentesco, mas o cajado passa de Moisés para Josué. E quando chega nesse momento que Josué realmente vai liderar, e diga-se de passagem, Números capítulo 13, só ele e Caleb foram os únicos que eram com a idade mais avançada, acima de 20 anos, que entraram na Terra Prometida, né? E se quiser saber a história, está lá em Números 13. Mas Deus chamou Josué, e quando Josué se esquivou, se achando inferior e incapaz daquilo, além da chamada, Deus o capacitou. Tem de bom ânimo que eu sou contigo. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo e vocês vão tomar posse da terra que jurei a vossos pais, né? Abraão, Isaque e Jacó. Podemos citar aqui Davi, meu irmão. Lá em 1 Samuel 16, do 11 ao 13, vai falar ali da unção de Davi. É uma escolha improvável. Qualquer um que olhasse o cenário, a situação, diria assim, esse aqui não tem como. Ele era o menor da casa de Jessé, podemos dizer que era desprezado pela família, né? Mas ali sendo o menorzinho, ainda jovem, passa o profeta Samuel por todos os seus irmãos e fala, não é nenhum desses, não tem mais nenhum, Jessé. Mas tem um pequenininho, um feinho, um largado lá no pasto, lá que eu boto ele só serve para pastorear a ovelha mesmo e é isso. Ainda tem que botar a gente na frente, ele vai atrás, e aí é onde a explicação dele lutar com ursos e leões que vinham para devorar o rebanho, que eles vêm sempre por trás, não pela frente, né? E Davi ali lutava. Enfim, mas a chamada de Davi é ao olhar do ser humano e ao próprio olhar dele é incapaz. Como é que vai um jovem daquele, que era o menor da sua casa, numa família extremamente humilde e pobre, para ser rei? Você será o próximo rei porque Deus te escolheu. Foi o Senhor que escolheu. O texto diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, uma escolha pouco provável, e ao olhar de qualquer ser humano, diria que seria improvável Davi se tornar rei. Nós sabemos que ele se tornou rei em 3 fases aí, viveu até os 120 anos, né? Farto de dias. Podemos falar de Jonas, né? Jonas que foi chamado e Deus fala para ele: vai pregar, profeta. Prega para Nínive que eu vou... Prega o arrependimento porque eu vou destruir. Se eles não mudarem, eu vou destruir aquela cidade. E pronto, acabou. E Jonas, olha, podemos conjecturar dessa forma que ele se sente incapacitado, teve seus motivos e fugiu. Até o ponto dele ficar no ventre do peixe, e ele fala: clamei das profundezas do inferno e o Senhor me ouviu, né? Então Deus fez o peixe cuspir ele em terra firme, e para espanto, depois dele ter navegado tanto, ser engolido por um peixe, tá, em qualquer outra trajetória ele foi cuspido perto de Nínive, né? Se isso aí não é capacitação e chamada de Deus, eu não sei mais nem o que é isso.
e Jonas vai lá e faz o que tem que ser feito, e os ninivitas se arrependem, porque o rei manda todo mundo jejuar, consagrar suas vidas. Foram destruídos 100 anos depois, mas naquele momento ali se arrependeram, se converteram ao Senhor, e o mal que o Senhor, é onde tem na Bíblia dizendo que o Senhor se arrependeu do mal que disse que faria e não fez, né? Podemos citar Jeremias de novo aqui. Ah, Senhor Yahvé, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança, mas Yahvé me disse, não digas eu sou uma criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Então Yahvé estendeu a sua mão e tocou-me a boca. E Yahvé disse, eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Então foi o Senhor que chamou Jeremias, dizendo que era criança, e o Senhor repreende. Ele fala, não fala que tu é criança não, porque quem vai te capacitar sou eu, e o Senhor capacitou ele colocando as palavras na boca dele. Podemos falar de Pedro, no Novo Testamento. Quem era Pedro? Lucas, no capítulo de número 5, versículo 1 ao 11, vai falar um pouco ali da pesca maravilhosa. Mas quando Deus tem ali aquele chamado, a Bíblia fala que o Senhor estava pregando, a multidão apertava perto do lago. Então o que aconteceu? Jesus entra no barco de Pedro, depois de ter passado uma noite ali na sua pescaria, e entra ao barco, faz o que tem que ser feito, prega a palavra de Deus, prega o arrependimento, prega as boas novas, e daqui a pouco Jesus, depois da pregação, vira para Pedro e fala assim, olha Pedro, faz em mar alto e lança as redes. E aí Pedro vira para ele e fala assim, ó Senhor, sou pescador profissional, eu sou capacitado na pesca. E eu passei a noite toda pescando, não pesquei nada. Eu acho que nesse momento Pedro faz uma análise e pensa, eu não tenho nada a perder. Rapaz, só que sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Então vamos. E Pedro pega o barco dele, volta com a sua experiência marítima, vai em alto mar e lança a rede. E quando puxa, para surpresa de todos, menos de Jesus Cristo, que ele já sabia, a rede vem tão cheia que é obrigado a ele chamar outros barcos perto para dividir a carga, porque senão afundaria o barco de Pedro, né? Então, Pedro era um pescador, com a capacitação de Pedro. E depois da pesca maravilhosa e dividir tudo, Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, larga tudo, esse negócio que você acha que você é capacitado, você já viu que você passou a noite toda pescando e falhou, então essa tua capacitação é falha, mas eu vou te capacitar e vou fazer de você pescador de homens. Então, meus irmãos, apesar da frase Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, não está na Bíblia, nós temos embasamento bíblico para poder afirmar que sim, o Senhor escolhe e capacita aquele quem ele escolheu. Amém? Fique com esta palavra, que Deus abençoe. Neste momento eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai amado e querido, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa que está vendo esse vídeo neste momento, Pai. E peço ao Senhor, meu Deus, meu Pai, que as tuas potentes mãos estejam sobre ele, sobre ela, determinando a vitória, Pai. Determinando, meu Deus, meu Pai, o milagre que preciso, papai. O Senhor conhece o deitar, o levantar, o desejo do coração e a sinceridade para contigo. Ainda que se ache incapacitado, Pai, mas se o Senhor chamou, é o Senhor que vai capacitar. Então eu peço a Ti, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha encher essa pessoa, papai, e que o Senhor venha derramar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante da parte do Senhor na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Se quiser, curta o canal, siga e sempre estaremos com vídeos aqui falando da palavra do Senhor. Que Deus abençoe.